Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Já está no ar o TV Com Debate dessa segunda-feira, ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Com. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, sobre economia, sobre a viagem da presidente Dilma que está em Nova York, está dando uma espairecida, coitada, ela trabalha muito, tem muitos problemas para resolver, então ela decidiu dar uma escapadinha até Nova York. Dizem que foi falar lá na sede das Nações Unidas sobre controle de emissão de gases, proteção ambiental, redução da emissão de gás carbônico, mas a gente sabe muito bem que ela foi lá realmente para dar uma descansada, coitada da presidente. Tem feito muita coisa pelo nosso país, para o nosso país continuar crescendo, principalmente em relação à economia. A economia do Brasil que vai bem, muito bem, então a presidente pôde deixar aqui o país que vive uma tranquilidade como nunca houve na história desse país, então ela pôde ir a Nova York. Hoje eu trago aqui para a gente conversar a respeito da situação do país e sobre a viagem da presidente Dilma a Nova York, o nosso grande, eu diria que ele já está figurando entre os maiores videntes da nossa região, porque ele acerta tudo. Eu vou inclusive no ar, vou pedir a ele os 6 números da próxima Mega Sena, porque Eduardo Filete, boa noite. Você não erra um palpite, pelo menos nos jogos do Campeonato Brasileiro. Nós já instituímos aqui o bolão que leva o seu nome, você acerta todas. Nos 2 que eu participei, eu levei. Nos 2 que você participou, você lidera o nosso bolão. Como quarta-feira está aí no Rio de Janeiro, né? Vou no Congresso do Rio, vou ficar na casa de um amigo meu que é vascaíno. E ele já comprou os ingressos, ele sabe que gosta de futebol, do Vasco e São Paulo. Eu falei, pô, mas Vasco e São Paulo tá difícil. São Paulo já ganhou de 3 aqui, né? Tem que torcer pro Vasco lá, é difícil, né? Mas você vai? Eu vou no jogo eu acredito, hein? Eu acredito numa virada do Vasco. Não. Se você vai ao jogo... Eu acho que o Vasco ganha, mas o São Paulo leva. Acho que o empate o Vasco ganha, mas o São Paulo leva. Santos e Figueirense, o Santos ganha. Não, o Santos já tá com uma boa vantagem, ganhou de 1-0 o primeiro jogo. Mas 1-0, né? 1-0 não é... Fez 3 gols para valer 1, mas tá bom. Fluminense e Grêmio. Aonde? No Sul. Quanto foi o primeiro jogo? 0-0 o primeiro jogo. Grêmio. E aí falta mais um jogo, Internacional e Palmeiras. Palmeiras e Inter, né? Sim. Palmeiras e Inter. Acho que Palmeiras leva, né? Palmeiras leva. Foi 0-0 o primeiro jogo. 1-1. 1-1. Foi empate. Foi empate. 0-0 classifica o Inter. Certo? Mas acho que o Palmeiras leva. Não. 0-0 classifica o Palmeiras. O Palmeiras que marcou o gol lá. O empate do 0-0 é do Palmeiras. Empate 1-1 pênalti. Eu acho que é Palmeiras, Santos, São Paulo e... Santos, Palmeiras, São Paulo... Grêmio, Fluminense. E Grêmio. O Fluminense está morto, né? João Vilela. Boa noite, João Vilela. Completa hoje o nosso programa. Boa noite, João Vilela. Não me pergunte nada de futebol, que eu não entendo nada. Nem os 6 dezenas da Mega Sena? Mega Sena é outra história. Ele já ganhou uma vez, montou as lojas todas, né? Poxa, era bom, Filete. Era uma boa. João, o homem que mais... O Augusto falou que sou eu. Olha, se eu tivesse ganho, eu teria montado a loja. O Augusto falou que sou eu. Mas o homem que mais aparece na televisão santista é o João. Olha, não, o Augusto quer me dar esse título aí, mas eu acho que não sou eu. Ele fala pra mim também isso. Ele fala que você é o mais aparece? Então tá. Então nós estamos preparados para o segundo bloco. Imagens da presidente Dilma Rousseff à frente da sua loja Titanic. Bacana. De 1,99. Bacana. Você, a exemplo tem essa coincidência com a presidente Dilma, mas para por aí, né? Para por aí, E você, a tua loja, graças a Deus, vai... exatamente. Muito bem, obrigado. Não acho um bom nome que a presidente usou naquela época para a loja dela, mas quem não sabe, a presidente Dilma teve uma loja de 1,99 em 1994, 95, se não me engano. Foi uma época que ela sempre trabalhou como cargo de confiança de algum governo. Ela sempre, desde a época... da juventude dela, ela sempre foi cargo, ela é tesoureira do PDT no Rio Grande do Sul, não no Rio Grande do Sul. Quando se elegeu o governo do Estado, o partido dela tinha feito coligação, o PDT tinha feito coligação, ela ia para o governo do Estado, quando era a prefeitura de Porto Alegre, que ele se alternar, o PDT mas nessa época, em 94, 95, não entrou nem num nem no outro, e ela ficou sem o trabalho, resolveu abrir a loja, quem não sabe da história, e não deu muito certo. Né? Onde foi a loja? Em Porto Alegre, Porto Alegre. Literalmente naufragou o Titanic da presidente Dilma. Naufragou, mas até aí é uma questão de coincidência, né? Agora, senhores... Ela foi boa gestora na Petrobras, você vê que ela foi. Passadina foi bem. Fechou a loja em 99. Foi um ótimo negócio, Passadina foi o melhor negócio. Passadinha ou
Passa Dilma, Os Estados Unidos deu até um hotel melhor para ela. Não deu, a gente pagou, mas deveria. Pois deveria. Uma outra coisa, a presidente Dilma agora... Que ela era do conselho lá, mas logicamente que não deu para ela ler tudo. É um bom conselho. O relatório era muito grande, então assinou. Ela leu a primeira e a última página. Isso. Né? Nem olhou o preço. Nem olhou o preço. Porque é uma coisa... Vai fazer um negócio, olhar preço, a gente deveria olhar. Como o Maluf fala, é uma pessoa muito honrada. Exatamente. Muito. Uma grande figura humana. A presidente Dilma está em Nova York, parece que está voltando ao Brasil, e ficou num hotel 5 estrelas. Claro, nós estamos tão bem, né? Sim, na ilha de Manhattan. Claro, na Quinta Avenida. Na Quinta Avenida, que é uma avenida, né, das mais, das simplórias, das mais caras do mundo. O que vocês acham dessa postura da presidente, haja vista que a presidente poderia, por exemplo, ficar no consulado brasileiro em Nova York? No mínimo, dar o exemplo, né? Porque o custo de uma viagem dessas é colossal. A gente já viu aquela de São Francisco, que quando ela foi São Francisco da última vez nos Estados Unidos, eram 25 limousines. Mas acho que ela só pôde voltar agora quitando a dívida. Só veio a Lume a coisa, só veio a luz, porque elas não pagaram as limousines e o cara botou a boca no trombone. Agora, senão não aparece, porque esses custos são todos usados naquele cartão de crédito famoso. Aliás, o dia que alguém derrubar a caixa preta dos... vai ter salão de cabeleireiro de 4, 5 mil reais se não for mais, vai ter joias, vai ter roupa, depois leva tudo, viu? Isso leva tudo pra casa depois. Vai ter a espátula de bolo de... Cancelaram. Pregão eletrônico, tem um pregão eletrônico agora, há um mês atrás, nem isso, que tinha espátula de bolo de R$ 1.150 uma espátula de bolo. Imagina o que dava o resto, dava 250 mil reais só de produtos, de utensílios para o lar no Palácio do Planalto. Mas, por exemplo... Mas cancelaram porque... Se fosse comprado com um cartão corporativo, não ia aparecer, Não ia aparecer, Mas, de repente, exatamente. Até pode ter sido comprado com cartão corporativo. Ninguém sabe, Mas daí é segurança nacional. Essa informação é sigilosa? Que raio de segurança nacional você tem um cartão de crédito que você paga o que é mais caro que tem para presidente da República? E com dinheiro do povo, né? Claro, o dinheiro vem de onde? Não é o dinheiro do... Porque, veja bem, se fosse o salário da presidente que ela gastasse, ela pode fazer com ele o que ela quiser. Claro. Né? É o vencimento dela como chefe do executivo. Por isso que eu falo que a CPMF é a contribuição permanente da mamata federal, que é para pagar esses gastos e mais um monte de gasto que tem no meio do caminho. O grande absurdo é que, no mínimo, deveria se dar exemplo. Olha, vamos fazer a coisa extremamente simples. Tem que ir na ONU? Tem que ir na ONU. Ela que vai abrir, tudo bem. Não tem jeito, né? Avião de carreira, classe econômica. Classe econômica. Vai apanhar doidado lá. Exatamente. Vai ficar mas é o certo, é o certo. Agora, não é dessa forma. Vai de avião nosso, que nós pagamos o Aerodilma. É um Boeing, um Airbus, sei lá, um avião inteiro. Um avião de grande, um avião moderno. Não é o sucatão. Não é o sucatão. Avião caro, que o Lula comprou na época. Deve ter colocado mais 25 limousines lá, blindada, cheia de cacareco, cheia de coisa. Aliás, a presidente Dilma ela precisa de um aparato de segurança porque ela deve ter fechado 2, 3 andares do hotel, no mínimo. Sim, porque os assessores, né? Comitiva, aquele negócio todo, para dar um discurso lá que também falou nada, ia dobrar a meta do mesmo jeito, ia saudar a mandioca do mesmo jeito. Aliás, o problema da emissão de gases era a mandioca. Ia saudar a mandioca, que é a maior invenção dos brasileiros e do mundo. Foi a mandioca que já saudou a mandioca. Eduardo Filete, você concorda com essa... Você acha que também a presidente Dilma devia ter pisado no breque em relação a esses gastos? Em Nova York, o dólar 4 por 1? Veja bem, 5. Ela até ficar no hotel, mas uns 2 assessores, 3, ficar no hotel de 5 estrelas, não sou contra, porque afinal de contas é uma presidente, né? Poderia ficar no consulado, mas tal. O problema é levar a comitiva, a limousine, esses gastos todos. É que ele falou, avião comum, classe executiva, tudo bem, executiva, tá, normal. Só que ela, hoje em dia ela não está podendo entrar no avião, né? Diz que tem pessoal de Brasília, por exemplo, deputados que eu conheço, pessoas que são lobistas que a gente conhece, fala que quando entra cara, às vezes, do PT no avião, esses deputados ou tal, o pessoal começa a avaliar. A nossa produção encontrou para você, essa foi a loja, ver que é verdade. Essa foi a segunda. A primeira quebrou. 2, né? A primeira quebrou. O Titanic 1 já tinha naufragado. Essa loja foi dela mesmo. Então, não tem parece brincadeira aí, parece brincadeira, se chama de Titanic a primeira loja, Titanic 2 quando você quebra. Não contente em afundar o Titanic 1... Mas poderia mudar o nome do Brasil para chamar de Titanic 3.
É bacana. Continue, Eduardo Filé, por favor. Então, mas a gente fica pensando assim, que hoje em dia as pessoas estão meio cansadas desses aspectos nacionais, porque todo lugar fala, as revistas de opinião semanais falam, tudo. Eu acho que tem que chegar, ou a gente resolve, ou faz um pacto também para a governabilidade, porque eles têm que baixar o gasto público, mas eles não conseguem diminuir os ministérios, né? Eles falam, mas não conseguem diminuir ministérios. Então, eles não diminuem os ministérios. Eles, de uma certa maneira, não conseguem diminuir o gasto público e querem cobrar da gente. Então, essa questão que o Paulo Scaff está fazendo um trabalho lá, a conta não é nossa. Eles têm que diminuir o gasto público, porque não adianta cobrar mais imposto, como o João falou, das pessoas. As pessoas, porque já está com desemprego, já está com inflação, dólar alto. Chega uma hora que, nós já temos 1 milhão de desempregados no país, né? Quer dizer, é muito... 1 milhão que se conta. Se conta, lógico. Oficialmente. Porque 1 milhão que procura emprego. Isso, porque tem a geração nem. Eles não que nem trabalha, nem estuda, que fica na casa dos pais. Aí o pai, vamos supor, pai ganha um salário bom. A mãe também trabalha. Ou é dona de casa, então não precisa ter faxineira em casa, não precisa ter empregada. Já é porque a dona de casa faz um trabalho também. Se for pagar uma empregada doméstica hoje em dia, quanto você paga? Com 13º, com férias, com tudo que elas merecem. Claro. Então, hoje, uma dona de casa organizada, ela tem economia na feira, ela tem economia nas coisas, ela faz uma economia hoje em dia já faz uma economia grande, né? Concorda que você tem uma boneca que cozinha, passa, lava, sem desmérito nenhum. Então, economicamente, ela contribui com o sucesso da família. O marido é mais ou menos classe média alta, às vezes o filho fica até 30 anos em casa, estudando, fazer aquilo que quer dizer. Então, é uma geração, não está produzindo para o país, está de uma certa maneira fazendo outras coisas, certo? Ou o cara fez vestibular, não entrou, ou ele já entrou, fez uma faculdade, mas não é o que ele gosta, então ele está em casa naquela, vou fazer outra faculdade, o que eu vou fazer na vida? Então a geração nem estuda nem trabalha, né? Isso existe, que fica até 30 anos com o pai chamado geração neném, geração ganguru e tal. Vai diminuir bem agora, hein? Vai diminuir bem? Não, vai diminuir bem, mas também não tem emprego, né, João? Então, se você for na tua loja, hoje em dia, se você tiver que escolher nas suas lojas, ou você contrata ou você demite. Se você tivesse assim, João, tu contrata mais um ou demite alguém? Hoje. Não, eu estou contratando, inclusive. Não, está contratando, mas então a gente, por exemplo, hoje em dia as pessoas estão mais demitindo, né? Claro. Não. Se você pegar o setor do comércio, chega para o comerciante, hoje você estaria para contratar ou para demitir? Serviços. O cara vai falar assim, serviços, né, e tal. Então a indústria, por exemplo, vamos ver, a Uzi Minas parou aí. Não, parou. Tá trágico, trágico. A Prefeitura de Santos está reclamando que vai ter 12% menos de arrecadação de ISS. Quer dizer, 12%. O calote está geral aí na praça. Mas aí a pessoa fala assim, a Prefeitura tem que economizar. Eu até acho que tem que economizar. Mas também você tem que entender também que, por exemplo, este ano migrou 1.000 pessoas de escolas particulares para a escola pública. E tem que ter mais ainda. E no ano que vem, segundo a Secretaria de Educação, um planejamento muito bem feito, tem que elogiar o planejamento. Isso. Eles estão querendo abrir mais... A gente tem que elogiar o que é bom. Eles estão querendo criticar o que é ruim. Lógico. Claro. A Secretaria de Educação, já preocupada, o que ela fez? Ela falou, temos que abrir mais 1.600 vagas. Por quê? O cara está pagando R$800, R$1.000 de colégio. Falou, bom, peraí. Não vai aguentar. Meu filho vai fazer... O cara bola. Pô, meu filho quer fazer a faculdade de administração. O vestibular não é tão difícil para administração, com todo o respeito. Se o cara não for para o FMG, para uma USP, o vestibular não é tão difícil. Pô, então eu posso puxar ele para um colégio de estado aqui, que não sei o quê, o outro que quer medicina, eu vou deixar na particular, esse aqui. Então, às vezes a família faz um estudo, por exemplo. Vamos supor, eu tenho um filho que está numa faculdade particular, um exemplo, uma escola particular. Mas se ele vai prestar um vestibular que não tão concorrido, não tão concorrido. Acho que a questão não é a dificuldade. Todas as profissões são importantes. O lixeiro é importante pra caramba, pô. Entendeu? O lixeiro é importante pra caramba. A varredora de rua é importante pra caramba. Outro dia eu fiz uma matéria na Tribuna sobre Margaridas, que eram duas mulheres que chamavam Margaridas, que estavam limpando a praia na chuva. Eu fui correr na chuva de madrugada, elas estavam limpando no meio da chuva, eu comecei a conversar com elas, fazendo alongamento. Aí uma chama Margarida e outra Margarida. Eu falei, Margaridas, que mesmo 7 horas da manhã elas estavam na chuva, elas estavam limpando lá, e muita gente reclama da vida, elas estavam limpando. Então, acho que assim... Esse é o Brasil país que produz. País que produz. São essas pessoas que que produzem, João. Então, assim, mas hoje o Brasil está mais demitindo, né? Então, o cara tem um emprego, daí ele faz um bico, corta o bico dele, ele tira o filho da particular, vai para o público. Então, o poder público, além de ter arrecadação menor, vai ter um encargo maior. O cara tem um plano de saúde, ele para de pagar, ele vai para a fila do SUS. Né? No SUS, não é isso? Começa a ter uma migração, não é isso? De pessoas que usavam serviço particular, passam para serviço público e tal. Então, acho que assim, o Brasil... Ou nós temos que resolver essa situação, ou temos que ter um pacto de governabilidade. Alguém chegar lá, por exemplo, o PMDB, que sempre no nível federal fica por trás de tudo, falar, Dilma, evita você falar na televisão que vai tirar o Arthur Chioro, porque o cara é de carreira, ele já foi secretário de São Vicente numa época ruim, foi secretário da ABC, ele falou que se não tirar, ele quer sair agora. Então evita de dar palpitada e voltar atrás e tal. É o seguinte, faz uma reunião com todo mundo, nós vamos diminuir o ministério, diminui.
Agora, nós vamos diminuir, não vamos, que nós vamos cortar 10, que não vamos, que nós vamos demitir o Chioro. O Chioro vai sair da aeronáutica. O Chioro já falou no jornal. Se não quiser me demitir, agora eu sou demissionário. Não sei se vai. Não sei se vai. Eu encontrei ele no jogo do Santos agora, meu amigo. Encontrei ele no jogo do Santos aqui, nem entrei nesse assunto. Ele estava no jogo com o filho e tal. É uma pessoa capacitada, né? Tipo assim, uma pessoa capacitada. É difícil a saúde, mas ele é um cara capacitado, né? Se vai dar jeito, é muito difícil, mas ele é um cara capacitado para o negócio. Aí vai tirar ele para dar o cargo para o PMDB. Aí o PMDB não tem vergonha e fala, não, nós queremos cargo. Mas que cargo? Nós temos que governar o país. Então ou tem um pacto para ajudar a Dilma a tentar resolver um pouco a situação, porque se ficar nessa crise política, nós vamos chegar a R$5 o dólar. Porque cada vez que ela fala nós vamos diminuir o Ministério da Saúde, não sei quem coloca, o PMDB também não... Pô, o dólar sobe. Cada vez que ela mostra uma fragilidade, fala uma besteira, uma fragilidade, uma coisa que está uma incoerência, tudo sobe, porque mostra que o país está patinando. Fala, não, realmente nós vamos diminuir os ministérios, todos os partidos têm que engolir um pouquinho o sapo, porque a população está sofrendo, nós vamos diminuir para o PT e tal, mas mesmo assim eu quero manter a governabilidade. Se não resolver, nós vamos ficar nesse problema político e nós vamos ficar patinando aí, entendeu? Filete, sabe o que eu acho? Acho não, tem para mas já está demais, né? Não, então, o PMDB é muito esperto. Todo mundo ali do PMDB é muito, mas muito esperto. Vão afogar a Dilma, Quem né? conhece o PMDB? Então, mas vão esperar, quem estão esperando? Estão esperando ela dar as maldades. Ela vai se queimar nas maldades, ela vai dar as maldades. Eles vão ficar nesse joguinho que é contra e não são contra. Eles são a favor. Mas acaba liberando tudo. Vão liberar essa parte toda. Maldade que tu diz é CPMF, imposto de gasolina, tudo maldade. Tudo isso, tudo que é contra, que o povo está contra, tá. Ela vai ter que fazer esse trabalho sujo. Ela vai ter que dar a cara dela. Ela vai dar a cara a tapa, vai se prejudicar cada vez mais, para depois eles pegarem o governo. Foi óbvio naquele programa de... Ou seja, eles estão afogando ela, deixando ela se afogar sozinha. Usando ela de boia. Tá. Para depois afundá-la de vez. Na realidade é isso. Todo mundo tem um mínimo noção de política, sabe que eles estão fazendo isso. Talvez ela não saiba. Na realidade, o que eu vejo assim... Ela já sabe, mas ela não quer manchar a história dela. Foi colocado se você pelo Bradesco e pelo vai querer ficar lá, né? Você vai querer ficar lá para acabar o governo, né? Para fazer essas besteiras todas, para queimar cada vez mais ela. Porque não tem noção, não dá para você ter noção, que uma pessoa consiga fazer o que eles estão fazendo hoje, mesmo em relação à CPMF, ao aumento de imposto, a essa questão toda, é tanta atrapalhada, tanta coisa, assim, não é possível alguém conseguir fazer tão mal feito algo que qualquer prefeito de qualquer cidade brasileira sabe como tem que ser feito. Prefeito, se eu sou assessor da Dilma, Dilma, eu vou falar para ela, os caras falam do CPMF, no outro dia tiram. Pô, você tem que ter a coisa concreta. Você está jogando no ar, só está te queimando. Então você quer fazer o prefeito CPMF, de uma pessoa inteligente. Articula o CPMF e faz. Tá errado, agora você faz, não faz. Não faz. Ela está mostrando que ela não está governando, está patinando. O prefeito de Santos é uma pessoa inteligente. No primeiro ano do mandato, o que ele fez? Ele pegou e aumentou os impostos de uma forma brutal. Ele vai aumentar mais? Não vai. Então, ele deu a maldade, entre aspas, de uma vez, no começo, e vai dar as bondades aos poucos. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Assim, o pessoal não gostou porque ele aumentou IPTU. Sim, mas foi no primeiro ano do mandato. Depois as pessoas tendem a esquecer essa maldade. Agora já não lembram mais. O Maquiavel dizia que o tempo cura a maldade. E a bondade fica na sua mente. Então é uma questão de você ler lá o Príncipe e você vai entender como é que funciona. Que não foi o Maquiavel que descobriu. Ele revelou, ele analisou dos bastidores da política. Ou seja, a maldade o pessoal esquece com o tempo. Com o tempo. Se alguém faz um mal para você, com o tempo você tende a ficar mais... Até para você não ficar assim... E a bondade... A gente usa muito do jargão. Olha, isso aqui eu quero esquecer, porque foi tão ruim para mim. E assim, senão faz mal para você mesmo. Então assim, essa atrapalhada vai fazer um ano agora, em outubro, que a Dilma voltou ao segundo mandato. Claro, ela ia terminar, mas já estava reeleita. A partir dali, ela poderia ter feito a maldade que ela quisesse, entre aspas, de aumentar impostos, fazer cortes, mudar legislação. Ali ela tinha força para fazer isso. Naquele outubro, no outro mandato, em outubro, ela tinha força para fazer isso. Falar, olha, nós vamos ter que mexer na Previdência, vamos fazer isso, ela não fez, ela baixou a luz... Ela baixou a luz. Não, ela baixou antes. As mentiras já começaram na campanha. A campanha é muito mentira. Ela já começou a mentir. Tem uma frase. Se ela fizesse isso aí, ela ganhou uma distância pequena do Aécio. Sim, o Norte e o Nordeste porque o Aécio também perdeu em Minas. Porque o mineiro, eu tive em Minas e tal, isso eu não estou criticando, o mineiro acha que o Aécio governava Minas no Rio de Janeiro, né?
Veja, mas o Écio em Belo Horizonte, o Écio ganhou bem. Não, tudo bem. Belo Horizonte. O que ele perdeu foi norte de Minas. Tudo bem. Vale do Por quê? Porque ali tem realmente carente. Extremamente carente. E ali é uma área que a Bolsa Família corre solta. Exatamente. Sabe quando nós gastamos... Mas o Alckmin não perdeu no estado de São Paulo. Sabe quando... Né? Mas é diferente. Então, não sei. O estado de São Paulo é muito diferente do cenário. Eu sei, lógico. É um estado rico, é diferente. Mas não é só isso. Não é só isso. Lá corre a Bolsa Lula solta, Bolsa então, Família solta. Sabe quanto você gasta por ano de Bolsa Família? São 297 bilhões por ano. Quanto? Repita, 297 bilhões por ano. Beleza. Ou seja, se você tirar 10% da Bolsa Família, você resolve os 30 bilhões do buraco lá que tem lá. Sim. E Bolsa Família tem um monte de picaretagem no meio do caminho. Exato. Aliás, como tudo tem picaretagem. Hoje o governo diz o seguinte, o problema é a Previdência. Hoje o discurso do governo diz que o problema é a Previdência. Está dando por causa da Previdência. Veja, o que é Previdência? Previdência é um conjunto de sistemas securitários. Você tem uma assistência de pessoas que nunca contribuíram, pessoas que contribuíram. E vamos dar um exemplo, por exemplo. Se um casal, os dois nunca contribuíram. Quando eles tiverem 65 anos, os dois, a mulher com 60, mas quando tiver 65 anos, cada um vai ganhar um salário mínimo. Se for agricultor com 60 anos. Não, mas cada um vai ganhar um salário mínimo. Se um deles contribuiu e o outro não, cada um vai ganhar meio salário mínimo. Não é estranho? Essa conta é bem estranha. Bem estranha. Porque vai ser pela família. Se você contribui, você ganha menos. Se você não contribui, você ganha mais. Se esse um contribui com um salário mínimo, você vai ganhar meio. O casal vai ganhar um. Meio de cada outro. Então, compensa nenhum dos dois pagar nada. E depois se aposentar por tempo... Exatamente. E receber o salário cada um. Cada um. Então você vai ganhar o dobro se você não paga nada. Se ficar no mercado informal a vida toda e não pagar nada... Se você pagar metade, você ganha meio. Metade. Então, menos de meio. Só que esse cara que nunca contribuiu, ele não estou discutindo se ele foi agricultor, se ele foi tal, mas esse cara que nunca contribuiu, ele vai somar nessa folha de pagamento. Então como é que você vai arrecada e você paga? Ele entra na despesa, mas ele aí paga o índio, não contribuiu. Paga o índio, paga o agricultor. Mas o grande problema é história, né? Você tem que separar uma coisa que é assistencialismo de seguridade social. O assistencialismo é o seguinte, olha, a pessoa chegou numa idade e nunca contribuiu, tem que dar alguma coisa para essa pessoa. Primeiro tem que desatrelar o salário mínimo, primeira coisa. Que isso é constitucional, tem que mudar a Constituição, tem que mudar uma série de coisas. Foi uma briga para incluir e tal. Mas nós não podemos ter essas despesas fixas no ponto de 75% do orçamento ser engessado. Ou é atrelado ao PIB, aumento do salário mínimo é atrelado, faz aquela conta dos 2 anos anteriores, da inflação, mais 2%, mais o PIB, é aquele rolo todo, para você dar o salário mínimo, para você aumentar o salário mínimo. O grande problema da Previdência é que você tem uma enormidade de pessoas ganhando o salário mínimo que nunca contribuíram. E aí quem contribuiu, eu dei um exemplo agora pequeno, mas eu posso dar 20 exemplos desses. Quem contribuiu é que perde. Quem pagou a vida inteira melhor porque esse dinheiro está sendo diluído. O cara que pagou vou dar R$2.000 por mês, ele vai ganhar um salário mínimo mais R$50. Então, ele que pagou a vida toda R$2.000. Eu posso dar um exemplo familiar. Meu pai, ele contribuiu 2 vezes. Ele contribuiu do início da vida profissional dele, aposentou, continuou trabalhando, contribuindo, trabalhando, aposentado aqui, e ele fez um novo período exatamente igual. E ele ganha a mesma coisa que ele ganhava anteriormente. Qual o período que ele ficou? Não entendi. Ele fez 20, 30 anos? Por exemplo, o dentista se aposenta com 25 anos. Tá, insalubridade. Ele trabalhou 50 anos. Trabalhou 25 e pagou mais 25. Só que esses outros 25 que ele pagou mais 25, recebia a aposentadoria, mas pagava porque estava trabalhando. Ele não aumenta um centavo no salário dele, ele pagou para não receber nada a mais. Então ele dobrou a quantidade que ele trabalhou e não recebeu. Enquanto você vai encontrar pessoas que não trabalharam. São distorções que você tem hoje. Ou seja, ele deveria ganhar no mínimo 2 salários mínimos. Isso é, na minha opinião, enriquecimento ilícito do Estado. O Estado está enriquecendo ilicitamente. Lesando as pessoas que trabalharam mais. Exatamente. A conta tinha que ser simples, Filete e Guto. É simples a conta. Eu quero me aposentar com 10 anos ganhando 10 mil por mês. Quanto eu tenho que pagar por mês? É tanto. Eu quero me aposentar, quanto mais tempo a pessoa ficasse trabalhando, tinha que ser proporção. Você vai ganhar mais. Lógico, é uma conta de seguro. Justamente para você aumenta o teu tempo de contribuição para você poder ganhar mais. Exatamente. Lá eu quero trabalhar até meus 80 anos, vou contribuir, não vou receber nada da aposentadoria, mas quando eu receber, eu vou receber XPTO. E acabar com essa história. Uma previdência privada, né? Então, exatamente. O cara paga e fala, a expectativa de vida do cara é 20 anos, essa é uma coisa. Se a expectativa for 10, ele vai receber o dobro. E acabar com essa história daquela jovem viúva. Sim.
é pelo tempo proporcional ao tempo que estava junto. Quer fazer? Faz, mas pelo tempo proporcional. Tem que ter proporcionalidade. Porque ela pega normalmente, o cara está no leito de morte lá com 80 e poucos anos, normalmente aposentado funcionário público, vai lá, casa com o cara. Uma mina bem, com a idade bem compatível, né? A mina 18, com 20, 19 anos. Exato, né? 20 anos, o cara tem 80, mas ele recebe... O cara também tá morrendo, ele quer aproveitar a vida dele e Ele casa. quer aproveitar a vida dele e casa com ela. Isso Ficou é muito com peninha, comum era acontecer. bonito, ficou com peninha dela. Até quer manter a aposentadoria por algum motivo. Dentro da família. Da família, pega lá uma pessoa... Uma sobrinha. Que possa casar, porque tem os casos... Né? que Você acha que casamento fictício, João, também? Mas é o que mais mas é o tem. que mais tem. É o que mais tem. Eu, por exemplo, eu não tenho filho, tô com 80 anos e tal. Você é funcionário público Eu falo, aposentado. Aí eu pego uma De 20 anos. uma menina Vou ficar feliz por alguns pega anos aqui. uma filha da minha empregada que tá me ajudando lá em casa, exemplo. tá cuidando de mim, fala, vou casar contigo pra passar meu dote pra você. Isso. Você fica Como comigo também. aqui fazendo uns Mas favores. de vez em quando tem os favorzinhos ou não tem? Isso, Tem. então, pode ter. Ela vai deve comprar ter. uma pílulazinha Aí azul tá na dentro, farmácia? deve Ela ter. compra a pílula azul Aí na tá farmácia? dentro do contrato. Ela vai comprar uma pílula azul na Pode farmácia comprar ou azul. não? Tá dentro Algumas do contrato. pílulas. Tá dentro do Isso gera um rombo. Gera um rombo assustador. Você vai pagar essa menina um salário dela o resto da vida dela. E como se ela ter fosse a contribuído companheira nem legítima real. daquele sujeito, né? Exatamente. Aí se ela morre com 70 anos, Então, você pagou tem que ser 50. proporcional. A gente pagou, né? Tem que ser proporcional. Quando ela tá junto, ficou um ano junto, é proporcional a um ano. Sinto muito. Senhores, vou fazer um rápido break. Na volta a gente continua aqui com mais TV Com Debate. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Convido a todos a assistir o programa Cidadania e Meio Ambiente, um programa focado no desenvolvimento sustentável. Um programa que tem cultura, meio ambiente, negócios, um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, com reprise às quartas-feiras, às 10h30. Um abraço a todos, até lá! A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra. O preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom e Extintec.
Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Já estamos de volta com TV Com Debate. Recebemos hoje Eduardo Filete e João Vilela. Estamos discutindo hoje aqui economia, política. A gente passou o primeiro bloco, eu queria ter feito uma intervenção, não deu, vou fazer agora. A gente estava conversando a respeito da instabilidade econômica. A presidente Dilma, ela não tem firmeza das coisas que faz. E o mercado e os investidores têm essa leitura perfeita. Eles não têm confiança, o governo brasileiro não inspira, não dá confiança aos investidores e aos empresários, dizendo, apontando o norte certo, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos cortar na nossa carne, nós vamos cortar os cargos comissionados, vamos cortar os nossos salários em 20%, por exemplo, vamos diminuir o número de ministérios. E aí eu concordo com você, ela devia ter feito esse anúncio lá atrás. Claro. Quando ela ainda com o mínimo de noção. Quando ela ainda estava amparada pelas pessoas que votaram nela. Reeleita. Aí ela poderia... E era o Congresso anterior. Exatamente. O cara tá terminando o Congresso dele. Legislatura findando... Quem votou, votou. Quem ganhou, ganhou. Quem tava, tava. Quem não tava, não tava. Porque aí eu acho, no seu opinião de vocês, eu gostaria que vocês depois dissessem, isso já sinalizaria para o mercado o que o governo vai fazer. Olha, vamos passar por um momento difícil, a nossa hora chegou, vamos fazer os ajustes necessários, porque nós não queremos que o Brasil entre em recessão. Pronto. Mas na campanha ela falou tudo diferente, né? Ela mentiu. Então, por exemplo, aí eu acho que ela, por exemplo, ia ficar um staff muito complicado, ela ganhar a eleição, no dia seguinte ela anunciar pacote. Mas era melhor do que fazer isso agora. Não, era melhor, mas assim, a pessoa, ela ficou vivendo aquele mar de rosa um tempo. Só que chega uma hora que espanou. Filete. E como você falou, ela não passa uma tranquilidade pro mercado. E também assim, a nossa política também... É o que você falou, tem muita gente interessada em quanto mais ela estiver afogada. Claro. Ela está afogada com um canudinho respirando. Então pisando em cima. Aí quem está passando o ar para ela é o Michel Temer. Então, tá passando o arzinho para ela, é isso aí. Ela está de canudinho. Os caras vão deixar de canudinho mais tempo, porque aí quanto mais... Você vê vamos falar da política local. Você vê aqui em Santos. O PT de Santos sempre foi bem representado. Assim, nós não temos nenhuma coisa assim gritante com a Thelma de Souza. Não. Nada, não temos nada. Não. O problema que nós tivemos... Não, se colocar o Papa de prefeito, vai ter gente que vai falar. Tá, mas, por exemplo, não teve nada gritante com a Thelma. Muito pelo contrário. Não teve nada gritante com a Maria Lúcia Plante. Muito pelo contrário. Mariângela Duarte. Muito pelo contrário. Evaldo Stanislau. Muito pelo contrário. Adilson Júnior. Também. O Adilson Júnior e o Stanislau... Fausto Figueira. Fausto Figueira. Saíram do partido, né? Foram por Solidariedade, que não sabe nem se, por exemplo, se não for até o dia 30, porque até o dia 30 até o fechamento. Agora. A Dilma pode assinar tal, deixando para 6 meses, né? Pode ser, ela, segundo o Kassab, ela não vai assinar não, tá? Ela não vai assinar, segundo o Kassab acho que ela não vai assinar. Então tem que se filiar até amanhã. Você vê, eles foram por Solidariedade, vamos falar aqui que não tem chapa de vereador. Não. Então, veja bem, mas os dois podem coligar com alguém. Pode ser, os 2 mais uns 5 lá, coligar com algum partido de esquerda. Mas tu vê, eles saíram do PT, que tem mais ou menos... Filete. Não, só para deixa eu concluir o raciocínio. Eles saíram do PT, eles não foram pro PMDB, eles não foram pro PSDB, que não poderia ir, mas que já tem chapa pronta. PSB, desculpa, que tem chapa pronta. Eles foram partido novo, que pode não ter chapa de vereador, ou você acha que em 2 dias eles vão conseguir 21 vereadores bons, 21 nomes, sabendo que o Stanislau e o Adilson estão no partido. Não. A rabeira de chapa vai parar toda, você é inteligente. Então, quer dizer, eles foram pro partido porque eles não quiseram ficar no PT. Ou seja, e o PT em Santos que não tem mácula. Se você vê, por exemplo, lógico que ninguém... Tem mácula. Isso que eu quero dizer. Tem mácula, mas, por exemplo... Tem mácula porque, assim, o Capistrano, apesar de ser uma pessoa extremamente honesta, quando ele foi prefeito... Morreu pobre. Ele trouxe... Não, ele era honesto, mas ele teve a obrigação pelo partido de trazer todos os gafanhotos que vieram, que estão envolvidos com o caso do Celso Daniel, a onda de gafanhotos começou... nunca mais a Thelma ganhou nada, nenhuma campanha,
por causa da época dos gafanhotos que vieram para Santos. Lógico. Na época do Davi Capistrano, que era uma pessoa honesta, mas teve que engolir isso do partido. Que é imposto de cima Foi para imposto de baixo. cima para baixo, que o Celso Daniel descobriu. E eram os mesmos caras que estão envolvidos na morte do Celso Daniel, que tá, isso é processo que está público. Processo está isso aí. público, lógico. Isso aí são os mesmos caras que estavam aqui. Então, Pega o hoje, nome assim, dos caras que estavam aqui, o cara que está envolvido é o mesmo individualmente, cara. eles não têm, esses nomes que eu falei, eles não têm, assim, nada contra. O Evaldo faz um trabalho de fiscalização bom. O Adilson também. Você vê que não teve nenhum escândalo com eles. Nós não tivemos associação de nenhum nome de pessoas do PT da região com esse escândalo. Nós tivemos, como o Justo falou, os gafanhotos, pessoas que vinham de fora em detrimento de pessoas daqui que não tinham notório conhecimento, porque se você traz um cara aqui, olha, eu vou trazer um cara que vai gerenciar toda essa área aqui, ele é melhor que os que estão aqui. Tudo bem, é válido, mas trazer um cara que aqui tem melhor é ruim, né? Então o que acontece? Teve os gafanhotos, mas assim, esse pessoal de agora que eu citei, eles não têm uma... Eles são pessoas queridas, que eles vão na rua, as pessoas gostam, mas o PT é complicado, que os caras saíram do partido, por quê? Porque eles não estavam aguentando mais os escândalos. A pressão é muito grande, eles não né? conseguiam elogiar um partido que eles estavam, porque era indefensável. Exatamente. Agora, você veja, como o PMDB, Sim, o PT aqui de Santos não tem ninguém. é esperto. Ou seja, o PMDB de Santos não fez nada. O PT de Santos não fez nada tão ruim. Assim, tirando o gafanhoto, mas agora, o que o PT de Santos fez de ruim hoje? Não fez nada. Mas a pecha do federal está muito grande, né? Eles chamaram a Marta Suplicy para concorrer à prefeitura, sabendo que ela não vai ganhar. Por que eles estão fazendo isso? Porque o eleitor da Marta é o mesmo do Haddad. Olha como PMDB. Quem não entendeu isso ainda é só a Marta, que não entendeu. Ela acha que estão achando que ela é bacana. O que ela realmente tem chance. Os caras estão dando risada concorrer, né? atrás De dela. ganhar. Estão dando risada atrás dela e falaram assim: olha, você vai entrar aqui, você e o Haddad têm o mesmo vão brigar. De votos, vão brigar, mas você vai estar com a gente aqui, porque quando for pro segundo turno, a gente vai brigar pelas vantagens, que o PMDB sempre faz isso. Pelas vantagens de quem você vai apoiar no segundo turno, que vai ser provavelmente quem vai entrar. Imagina a Prefeitura de São Paulo como vai ser agora. Quem são os candidatos? Da Atena, Celso Russomano, o João Dória, Celso Russomano, Marta Suplicy e Haddad. São os 5 principais. E o menino não vem também, o menino? Que menino? O Bruno Covas? Bruno Covas? Não, porque vai estar o João Dória vai estar apoiando. O João Dória vai ser que é uma briga interna do PSDB. Não vai ser o Serra? Não. Não. Era para ser o Bruno Covas. Era para ser o Bruno Covas. Tá uma briga interna do PSDB que vocês não imaginam como é que tá essa briga lá dentro. Porque o Bruno Covas não tá gostando dessa ideia. Briga de tucanos. E quem tá apoiando é o Alckmin, aquele negócio todo. O Alckmin até ganhou agora um prêmio bacana. Exatamente. Gestão hídrica. Nossa, que bacana. É um negócio que beleza, né? Não houve falta de água em São Paulo, na realidade. E ele ganhou um prêmio como gestor. E o Rio Tietê tá limpo, não tem problema nenhum. Que beleza. Mas voltando à questão política da eleição, você vai ter ali uma concorrência que provavelmente... Vai tirar a voto dos dois. Vamos ver se eu sou... Futebol eu não entendo nada, Filete. Vamos ver se eu acerto na política. Vamos ver se eu acerto na política. Eu acho que vai ficar pra final... Pro segundo turno. Pro segundo turno. Escuta o que eu tô te falando. Marta Suplicy e João Dória. Marta Suplicy e João Dória. Versus... Eu até acredito que realmente possa ser esse segundo turno na capital. Mas eu queria conversar a respeito mais da questão pontual. Aí o PMDB está nas duas. Em relação se der Marta, ele ao tá, PMDB. Se der João Dória, ele tá tudo bem. Tá tudo bem. Se a Marta não decolar o Celso Russomano, eles vão tudo pro João Dória também. O Russomano está muito queimado porque ele está com o PRB, que é da Igreja Universal. Ele vai correr no começo e vai morrer na pré como aconteceu da outra vez. Mas ele pode complicar, porque a Marta ele é todo fiel da balança. Porque a Marta vai dividir voto com o Haddad. Pode ser que não entre nenhum dos dois e fique fácil pro João Dória avançar, né? E outra coisa, Celso Russomano e Datena também vão dividir o mesmo público. O Datena diz que ele não vai. O Datena ele não vai, porque ele cansou de falar, isso vai ser muito explorado pelos adversários, que ele ia ser um péssimo gestor. Ele cansou de falar isso no programa dele. Que ele não ia ser político, ele ia ser um péssimo gestor. Agora ele sai candidato. Mas o Maluf falou se o Pita fosse o único, nunca mais candidato. O Maluf entrou para prefeito. Mas ele foi deputado. Paulo Maluf não pode ser deputado, é uma coisa. Mas nunca mais ele falou. O Datena falou, nunca mais vota em mim. E ele ganhou para deputado duas vezes. Ele puxou gente na anterior. É extremamente bem votado para deputado. Não, eu concordo. Mas para prefeito é diferente. A cabeça do eleitor é diferente. Paulo Maluf não se candidata à prefeitura de São Paulo? Não. Ele teve 1,5 milhão de votos, agora teve 400 mil. O PP tá voltando o PT. Não, o PP vai sair em São Paulo com o Datena. Então não vai mais subir no palanque do PT. Então, não. Vamos esquecer Lula e Maluf abraçados. Sim, claro. Maluf passou. Era Maluf e Haddad, foi aquela coligação maldade.
Maluf com Haddad, na questão... E que deu no que deu, Maluf, né? A maldade. Agora o Maluf, na outra PMDB, eleição, ele senhores. puxou 7. Nessa eleição, só ele, que ele teve 400. Quer dizer, ele vem baixando, para deputado ele continua, mas ele vem baixando o nível de eleitores dele há muito tempo, né? Na outra eleição, ele puxou o Beto. Ele puxou o Beto Mansur. Mansur. A loucura que vai Entendeu? O ser... PMDB, senhores, é o partido que mais vem tirando vantagens desde o final da ditadura na militar. Na época da ditadura já levava vantagem. Né? Sarney de vice de Tancredo Tancredo, Neves, deu exatamente. aquela... Sarney, até uma semana antes da eleição no colégio eleitoral, era do Era PDS. contra, era contra. Né? Era o líder do PDS. Exatamente. Antagonista do PMDB. Exatamente. Brigou por conta de sucessão dentro do PDS, levou. foi para o PMDB, levou. entrou como vice na chapa do Tancredo Neves, que era a chapa da conciliação, nunca me esqueço. Tancredo Neves teve problema, morreu, assumiu José Sarney. O PMDB, desde então, nunca sempre passou do sendo poder. fiel da balança, nunca saiu Do poder, governo. mas E a nunca, Marta nunca foi Suplicy- vidraça. E nunca, exatamente. E a Marta Suplicy que falou que é uma honra ela estar no partido do Sarney. Que beleza. O discurso dela falou, é Bacana, uma honra. bacana. Você vê que são pessoas honradas, né? E que realmente tem uma coerência quando fala Quando uma eu disse- coisa... Quando ela estava do lado do Lula, do pessoal Do ex-marido dela, o Eduardo Suplicy. do sindicato, ela sempre também elogiou muito o Sarney, né? Ela elogiou muito. E agora continua elogiando. Você vê que é um discurso. É um amor né? antigo. É um discurso. Ela sempre, quando estava no PT, elogiavam tanto o Sarney e agora continua elogiando. Você vê que não mudou nada, né? Agora, Sarcástico, a gente falando... Sarcástico, né? Ela sempre falou mal do Sarney Claro, e agora claro. foi pro partido e falou que é uma honra ela estar no partido partido. Quer dizer, é um absurdo, né? A gente falando no começo do programa em relação às ações que o governo deve tomar, a austeridade, e o PMDB está perdendo, mais uma vez, na minha opinião, queria saber de vocês, a oportunidade de mostrar, de se posicionar ao povo brasileiro, dizendo, não concordamos com isso. Ele está Não- fazendo isso. Não será dando cargos para o PMDB que nós vamos aprovar. Ele está falando né? isso. Ele está falando isso para todo mundo, mas não está agindo dessa forma nos bastidores. Essa que é a questão. O discurso é um, Acho que o bastidor grande é outro. problema também é o PMDB. Vocês viram? Mas os vocês jornais viram- saiu, que o PMDB, que é os dois ministérios, de uma certa então, maneira, eles mas estão o Eduardo a Cunha manchete falou que sai com não, a- o Renan falou que não e o Michel Temer falou que não. Que eles não querem. Não querem, Então, mas eles querem. o não é sim e o sim, é não. Mas no programa, quem assistiu o programa? Do PMDB. Do PMDB, agora quinta-feira à noite, pode notar claramente que ele falou que tem que acabar com as estrelinhas. Pô, o que é estrela? Vamos tirar o Brasil do vermelho. O que é a bandeira vermelha com estrela no meio? Da onde que vem isso? Foi um mensagem subliminar. Você quer acabar o quê com as estrelinhas? É o pessoal do PT. Sim. Todo mundo sabe que o pessoal do PT chama de estrelinha. E que a bandeira tem a cor Vermelha. Vermelha. Então nós temos que unir. Se você olhasse o programa do PMDB, você podia jurar que é um partido de contra o Oposição. governo. Partido de Contra o oposição. governo, de oposição ao governo. Mas é o partido que está dentro do governo. Ele é presidente, vice-presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. Ou seja, é PMDB tudo. Os partidos estão na maioria com o PMDB, tem a maior bancada do Congresso, quer dizer, É o partido que mais tem prefeituras no Brasil. é de mais prefeituras e é o partido mais esperto. Sim. Não no bom sentido, hein? É um esperto no sentido de realmente levar vantagem, sempre levar vantagem nas coisas. Dar um discurso de um jeito, fazer de outro. E vou falar para vocês mais. Eu tenho praticamente certeza que em breve, seu Michel Temer será nosso presidente da República e vai conseguir resolver. O detalhe é esse. Estou dizendo que são espertos, mas ele vai conseguir Você acha melhorar mesmo? muita coisa. Porque ele vai deixar ela afundar até o final, vai pegar essa vantagem que ela afundou sozinha, que foi dela, vai deixar a herança maldita dela e vai botar pra ordem e ele consegue votar o que ele quiser daí. Você Mas acha aí- alguém Acho tem que eu acho que ele, dúvida? como bom articulista, ele chega lá, olha, agora vamos dar um pacto de Ele vai chegar pro Cunha e governabilidade. falar assim, Cunha, é o seguinte, Renan, é o seguinte. O que vocês eu querem sou pra gente? Eu sou presidente do PMDB. A gente limpa vocês sabe, todos. sabe aqueles pepininhos que vocês têm? Fica tranquilo, não vai acontecer nada. Eu seguro A tudo. Lava Jato já não vai ter mais, vai tudo pro Supremo. O Supremo são todos nossos amigos. Fica Tem um amigo meu que tranquilo. falou que o Lava Jato vai prender todo mundo e não vai chegar nos políticos. Não vai chegar, já não Ele chegou. falou, já não chegou. Vai Só perder- empresário não, que vai pra cadeia. Foi um avanço. E vai sair. Empresário E esses caras vão ser liberados já vão já. sair. Ele, Delação ele falou premiada. assim, não, alguns não, né? Não, Assim, Não, quem fez a delação vai sair. Mas quem não, não quem fez? fez? E quem não fez? O cara que tá há 100 dias lá, que vocês sabem quem é, esse não vai fazer delação nenhuma. Sim, porque ele sabe muito, né? Ele sabe muito. Se ele for Sabe muito. fazer a delação das coisas que ele sabe, ele vai acabar com todos os governos daqui pro final, da frente, Vai pro até, estado, pra cima. volta até a República, né? Volta a tudo, monarquia. volta. Nem monarquia, A monarquia, mas até a nem- monarquia. nem isso sobra mais. Nem a monarquia. Nada sobra mais. E aí vai ser uma loucura.
Essa próxima eleição, eu tenho certeza que vai ser uma loucura. As eleições municipais. Municipais. Vão ser incríveis as eleições municipais. Porque o pessoal está cansado? Porque você... Não, também. Eu falei com o vereador, o pessoal não aguenta mais mentira. Que eu não vou citar o nome dele, ele falou pra mim assim... As pessoas não aguentam mais mentira, não vai ter... Tem até medo de pedir voto na rua. Não vai ter o patrocínio de empresa mais. Isso que dava uma bela de uma diferença nas campanhas. Tem empresário que não queria contribuir e era forçado agora... Pra 2, 3, 4... Não. Então, mas agora o cara vai falar, por exemplo, eu sou empresário. O cara ia lá, pô... E você sabe quem são. Tá, mas você sabe. O cara tem um empresário, tem uma indústria. Não vamos citar nome. Claro que não, o cara tem empresário. Ele dá 50 para um, 100 para outro. Agora ele vai chegar pro cara e falar assim, ó, eu sou honesto, que é mesmo, eu não dou dinheiro por fora para ninguém, a lei não permite. Ele não pode. Eu não vou nem receber. Se ele eu não vou nem receber. Quer dizer, então, muito empresário que já dava com aquele sorrisinho amarelo, né? Fala, puta, graças a Deus me livrei desses chatos. Eu tô errado, não? Sim, é isso. Eu tenho muito empresário vai falar, pô, me livrei desses chatos. Eu sei até que você tá pensando, mas não vou falar o nome, fica tranquilo. Não vou falar o nome. Melhor não. Não vou falar o nome. Eu sei o que você tá pensando. Um dia eu fui... Não fala o nome. Não, eu fui numa... Mas até essa é fácil, né? Fácil. Eu fui no sábado, encostei meu carro numa rádio, aí eu vi um zelador ali que me conhece, me pediu dinheiro emprestado, beleza. Eu cheguei na clínica, estava trabalhando, um funcionário falou, doutor, eu acabei de receber ontem, mas eu tenho que completar uma coisa aqui e tal, me empresta coisa. Beleza. Aí, quando chegou 3h30, veio um cara que eu nunca vi para falar comigo. Aí eu falei para o enfermeiro, eu estava atendendo, né? Aí eu estava atendendo, não, que ele quer falar com o senhor rapidinho e tal. Falei, puxa, 4 horas, acabando meu plantão das 8 até as 4, né? Tal. Não, ele quer pedir 600 pau para o senhor. Falei, pô, eu vou montar a consultora Filete. Caixa econômica do Filete. Eu falei, aí eu chamei o cara na minha sala e falei assim, chamei meu enfermeiro e falei, qual foi a última coisa que você falou para mim? Doutor, para você me fazer um cheque para pagar. Eu falei, amigo, eu tenho que pagar ele ou você que trabalha comigo? Eu tenho que pagar ele. Não tenho como, você entendeu? Então, quer dizer, 3 caras pediram de emprestar no mesmo dia. Então, assim, hoje em dia tá bem complicado. Então, eu sinto que esses caras também já estão meio cansados de... Então, também, aí não vai ter financiamento público. E eu acho que o público tem. O público tem. Nós já temos. Tem, lógico. E é alto. E teve aquele aumento há 2 anos atrás. Eu penso diferente de vocês. Eu acho que... Vai continuar tudo a exemplo dos Estados Unidos... Eu acho que eu não vejo problema em empresas doarem legalmente para a campanha de políticos. Sou contra o financiamento público de campanha, porque eu acho que o dinheiro dos impostos não deve ser usado para financiar o partido político. Mas lá o presidencialismo não é de coalizão, Guto. A grande questão é essa. E aqui a maracutaia é muito maior. Lá cada estado tem uma força diferente. Temos as nossas características, nossas peculiaridades. Lá é muito diferente. Lá o jornalista fala... Porque lá é mais aberto, exatamente. Lá o New York Times diz, eu estou apoiando o candidato X. E por causa disso. Exatamente. E o editorial deles, quando abre a propaganda eleitoral, o prazo para se manifestar, ou seja, tem um editorial dizendo... Mas não é mais honesto? É honesto. Porque, por exemplo, mas aqui você sabe que a vez está de um lado, a cara capital está do outro, a outra está do outro, a EPA está do outro, e cada um vai de um ponto. O grande problema que eu vejo é justamente esse. Essa grande, ou a solução que vai ter nessa próxima eleição à prefeitura, das prefeituras do Brasil, e de vereadores, principalmente vereadores, que é muito mais complicado. E muito mais custosa também. Muito mais custosa. E muito difícil, porque todo mundo tem na família um cara que vai sair, um amigo. Com muita grana nessa campanha, fazendo muito auê, esse cara tá ferrado. Esse vai ser o primeiro a ser pego pela Polícia Federal. E vai ser pego. E eles sabem disso. Porque isso virou realmente agora. Então o empresário não vai querer colocar caixa 2. Primeira coisa. Exatamente. Que é fundamental. Ele sabe que vai sobrar, que pode sobrar para ele, que ele pode ir para cadeia realmente. Aquele dinheiro que os caras dão, como é que é feito campanha hoje, mais ou menos? Quer dizer que o japonês do funk, se estivesse vivo, não podia fazer campanha hoje? Não estou falando, não fala nome, Filete. Vamos trabalhar no terreno das hipóteses. Ainda mais pessoa que faleceu já, Filete. Mas veja, se você pegar... Não, mas foi uma campanha milionária, a gente sabe, Filete, mas eu estou brincando aqui, mas veja. O que o cara faz hoje? O cara chega lá pro líder comunitário e fala assim, olha, vai ter colégio A, B, C, D e E, eu quero tantos votos em cada colégio, eu te dou tanto agora, eu te dou tanto na polícia, ele faz a campanha dos caras que estão ali. Funciona assim. A grande maioria funciona Compra assim. Liderança, é isso que você quer dizer? Compra liderança. Sim. Todo mundo sabe que funciona Eu sou uma liderança no morro. De opinião. Eu sou a liderança do morro. Aí o cara vai lá, ó, se é a liderança no morro, eu te dou 2.000 por mês, você faz a votação. Não vai vir dinheiro do governo, do fundo partidário, não vai vir ao município. Por que não vai vir ao município? Eles vão segurar esse dinheiro para a campanha federal. Porque o deputado federal é que vale a pena, porque ele que determina a quantidade de tempo de televisão. Mas nem uma migalhinha vai vir, nem a migalhinha acho que vem? Então, migalhinha, mas a migalhinha não vai ser suficiente para nada. Tá. Então, vai ser a primeira eleição. Vai pagar o santinho, pagar o folhetinho. Nessa faixa, nessa fase. Justamente isso. Mas não vai ser campanhas milionárias. Não é melhor todo mundo igual, sem dinheiro? Claro que é. É isso que é bom. Todo mundo sem grana, quem for melhor vai. E outra, o povo já não aguenta mais mentira.
O candidato a vereador, no meu governo vai ter mais saúde, mais educação, mais segurança, mais... Tá mentindo pra você. Você vai falar, não quero mais esse cara. Você acha que o cara nova vai ajudar, João? Você, por exemplo, o cara nova, por exemplo, assim, eu não sou candidato, mas por exemplo, eu nunca fui candidato. Vai ajudar. Tenho um trabalho na cidade, eu vou lá e peço voto. Você acha que é mais fácil do que um vereador que já está lá? Claro. E a tendência é o seguinte, quem tiver lá vai estar só no seu mandato e não queira voltar de novo. Porque essa é a questão, isso é a questão da democracia. A democracia é isso. Montesquieu explicou exatamente, o filósofo francês Montesquieu, isso no século XVII, ele explicou claramente como é que tem que ser a democracia. Ele conseguiu fazer o contorno. E a base dessa democracia do Montesquieu é que serviu para a Declaração dos Direitos Humanos, que serviu para a Constituição Americana, que serviu para a nossa Constituição, inclusive, do Império, serviu para uma série de questões e é da Revolução Francesa também. Então, foram essas bases que você teve. E ele dizia o seguinte, que você tem que ter a brevidade do uso do cargo público. Alternância de poder. Alternância de poder. Eu estava só discutindo outro dia aqui, eu acho que o vereador só podia ser 2 mandatos. Aí você fala assim, eu acho que tem 2, Filete, porque talvez seguinte, talvez seria um avanço. A coisa é sabe por que, João, você vê? E o deputado também. Também, o prefeito também. Aí o João é vereador, tá? O João vai sair. Já na frente. Já vai sair. Mas o deputado também vai sair. Então o deputado estadual vai concorrer para federal. O federal vai para senador. E vai abrir vaga para. Agora o que acontece? Não é tem cara que fica engessado, você vê na Câmara. Uma Câmara, quando muda muito, muda 30%. Não, mas não é só isso. Pouco, 21, 30%, o que é? 6 nomes. É pouco. Quando muda. Então, mas não é só isso. Tem mudado, tem mudado. Hoje em dia, as pessoas não estão mais admitindo pessoas que têm a profissão político. Exatamente. Você é veterinário. Você tem sua empresa, você tem suas coisas, você já está com a sua vida bem encaminhada. Você é uma pessoa você não precisa da política para ganhar dinheiro. Se você entra na política, Filete... Você vai contribuir. Você vai para contribuir. Eu duvido que o Filete, por exemplo, chegue na política e vá desviar alguma coisa ou vai fazer com chave. Não, porque vai acabar meu trabalho lá. E você não vai chegar com o rabo preso com ninguém. Você vai perder. Quantos anos você tem consultório? 28. 28. Você vai perder? Não vai perder. E nem perder a tua credibilidade. Então, se você for, você vai agregar alguma coisa. Se amanhã alguém falar para você, olha, se você fizer isso, não vai ser reeleito. Marivaldo Mongon, Augusto Zago, todos saíram limpos. Então, não tem problema justamente, nenhum. Mas se você amanhã falam para você, se você não fizer isso, você não vai ser reeleito, você fala, tudo bem, beleza. Não precisa ter meu consultório. Exatamente. Eu dou uma faculdade, você continua. Você tem o teu meio de vida. As pessoas... Eu não vivo disso, eu não preciso... As pessoas, pelo menos as mais esclarecidas, vão querer justamente, as que tem o povo que vai para tudo quanto é lado, tudo bem. Mas faltar dinheiro também, se faltar dinheiro, como você falou, e não chegar o dinheiro da cesta básica, tal, fica mais difícil essas pessoas também povoarem, né? Sim, mas a questão é justamente essa. As pessoas mais esclarecidas vão entender que você não pode ter pessoas ligadas, sejam políticos profissionais. Isso tem que acabar. Eu também acho. Isso tem que acabar. Que se eternizam no poder e não resolvem os problemas da população. Barack Obama é presidente dos Estados Unidos, mas ele é advogado. Professor. Se ele amanhã sair de lá, ele consegue ter o seu trabalho, volta a ter o seu trabalho. Sim. E é isso que tem que ter na nossa vida. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Exatamente. O cara não depende daquilo. Ele está político aquela hora. Ele está político, mas ele não é político. Então você tem pessoas capacitadas? Tem. Agora, pessoas que já vivem disso há muitas e muitas décadas, você vê que estão sempre querendo poder pelo poder. Nós temos vários exemplos aqui na nossa região. Mas só tem esses exemplos. E as pessoas não resolvem. Dizem que pedem o voto para resolver determinados problemas e não resolvem. Essa eleição vai ser uma eleição diferente, né? Por exemplo, você vê que, por exemplo, tem alguns partidos, vamos dar exemplo aqui, é que a gente citar nome é meio complicado, mas tem alguns partidos em Santos que muitos vereadores saíram, por exemplo. Então, por exemplo, acaba não tendo uma chapa forte, vai ter que coligar. Provavelmente você tinha os partidos, aqui vai fazer 12 mil, 13 mil, que vai eleger um. Você olhava assim, isso aqui vai eleger 2, você quase que acertava, né? Quase que acertava. Você falava assim, olha, o PT elege 2, o PMDB 4, o PSDB 5, 6, vai sobrar algum desses partidos pequenos, PTN. Sempre tem alguém uma surpresa, alguém que surpreende. Esse ano o PV não faz ninguém, ou faz um, o PTN ou o PR não sei o que, vai fazer um, tá brigando entre os dois, você acertava. Ainda ficava aquele último vereador que ia pelo balanço geral ali e tal. E sobrava o resto. Você quase que acertava tudo. Assim, você podia falar assim, você acertava tudo mais ou menos. Hoje está difícil, porque tem partido que, por exemplo, saiu todo mundo, só ficou um cara que já é vereador. Aí o rabo de chapa, vou supor, o João, se o João quiser ser candidato, um exemplo, ele vai entrar num partido, mas já tem 3 caras que são vereador, não, esse partido eu não vou. Quer dizer, então, hoje está até difícil. E com essa regra que não sabe se fecha no dia 30 agora,
se fecha ou se vai ter mais 6 meses de prazo, tá uma correria, você vê, né? Uma correria de filiação, de pega um, pega outro, é meio complexo, né? E até é bom que o eleitor perceba isso também. Tem que perceber. Essas mudanças repentinas, porque a pessoa, eu acho que tem que ter coerência. Então tem gente que está num partido e que daqui a pouco está num outro partido de uma ideologia completamente diferente. Mas não tem ideologia. Isso não tem mais, nem ideologia tem mais. Você pega, por exemplo, São Vicente está quebrado, dá um exemplo. São Vicente está completamente quebrado. Todo mundo fala que não está quebrado, o prefeito fala, todo mundo fala, mas não tem um que fale que não fale que o Vicente está quebrado. Todo mundo fala que São Vicente está quebrado. Mas o que tem de gente querendo pegar o cargo é muito grande. E todos eles... Quanto pior a prefeitura, tem mais gente querendo pegar o cargo. Com poucas exceções, tem exceções. São políticos profissionais, que dependem só daquilo. E que a gente vê que estão sempre... Entra mandato, sai mandato, os caras de alguma forma continuam no poder. Estão no poder. Poucos ali, para não dizer quase todos, são pessoas que têm o seu trabalho e podem também dar sua contribuição. E isso vai ser a novidade das eleições, vai ser essa. E você vai começar a notar que as prefeituras vão estar sem dinheiro, vão precisar de gestores, pessoas capacitadas para trabalhar e fazer um bom trabalho. Profissionais. Profissionais. Mas, Guto, eu vou discordar de você só num pitequinho. Favor. Eu acho que hoje não tem... Se você chegar para um cara do PMDB, falar assim, qual que é o... Pode pegar um vereador, não vamos falar num Michel Temer, que aí ele vai... Não, vamos trazer para a nossa realidade. O Michel Temer como advogado, com uma oratória excelente, ele vai enrolar. Promotor público, ele vai falar... Ele tem capacidade. Ele tem capacidade. Você pegar, por exemplo, um Freire, tudo bem, aí o cara não vai, mas você pega um vereador que está aprendendo política, está começando, fala assim, qual que é a ideologia do seu partido? Melhor saúde, melhor educação, não drogas, habitação popular. Pô, mas você vereador, você não tem nada a ver com habitação. Não, mas habitação é importante e tal. Segurança, eles falam segurança, saúde e educação. Tudo que o município... É o trio. Você tem uma diferença. É tudo que o vereador não pode fazer. Do PT, o PT é uma diferença um pouquinho. O partido que defende mais o PT, o PCdoB, né? O PCdoB defende mais o PT que o próprio PT. Você vê um discurso do PT no jornal? Não, nós vamos melhorar, nós temos que melhorar. O PCdoB, o PT tá certo, tal. O PCdoB, então, tirando esses dois partidos e o PSDB, a maioria é tudo igual. Todos se confundem, né? Todos se confundem. Você não tem ideologia partidária como antigamente, que era a Arena... E o você tinha posições definidas, olha, somos dessa forma. Nos Estados Unidos é assim, exatamente. Tem posições definidas, um é contra o aborto, um é a favor, um é... Quer dizer, só 2 partidos, né, senhores? Aqui nós temos quantos partidos? Lá tem 288 partidos nos Estados Unidos. Estados Unidos? Sim, mas quantos partidos efetivamente? Só 2. Só 2, né? Só 2. Aqui nós temos... 28. Quase lá com o número de ministérios, né? Tá quase, né? É incrível. São 39 ministérios e 28 partidos. Faltam alguns partidos ainda. Agora tem a da Marina, né? Da rede. Sustentabilidade. Então, 29. Aí precisaremos criar mais 10 para fazer uma proporção, cada ministério para um partido político. Senhores, nós já estamos aqui encerrando o nosso programa. Muito obrigado à participação do Eduardo Filete, à participação do João Vilela. Principalmente a sua participação é que nós mais agradecemos. Telespectadora, muito boa noite. O TV Com Debate fica por aqui, mas amanhã nós estaremos de volta ao vivo aqui pela TV Com. Aquele abraço.